Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E um vídeo super especial. Por que você me pergunta e o porquê eu te respondo? Porque... hoje é meu aniversário. Ok, tecnicamente eu tô gravando esse vídeo uns 5 dias antes do meu aniversário. Mas, o dia onde esse vídeo estará sendo passado pra vocês, no dia 3 de abril, eu estarei fazendo os meus 15 anos de idade. Então, apesar do nome do canal ser Malu Finanças, a gente não vai falar sobre finanças. Mas a gente vai falar sobre a parte do primeiro nome, sobre a Malu. Agora vamos para os 15 sonhos mais aleatórios meus. Primeiro sonho, aprender a gostar disso aí. Que foi, gente? Falei que ia ser aleatório. Vai ter sonhos sérios, de coisas que eu realmente quero alcançar da minha vida? Vai ter vontades meio estranhas que a maioria das pessoas não vai entender porque é tão importante pra mim? Vai também. Mas eu tô com essas vontades há tanto tempo que elas já se enquadram como um sonho. Cara, meu sonho é um dia acordar e começar a gostar de açaí. Porque algumas comidas eu sou uma pessoa enjoada pra comer. E não é de propósito, viu? As pessoas têm que parar de julgar quem é enjoado pra comer. Se eu pudesse escolher gostar de beterraba, eu escolhia gostar de beterraba. Se eu pudesse escolher gostar de cebola, eu escolhia gostar de cebola. Assim como eu amaria gostar de açaí. E sinceramente, isso é até um negócio que pega da minha identidade. Porque, além de ser amazonense, do norte, eu sou filha de paraense também, gente. Tipo, e eu não gosto de açaí, eu não sei de onde veio isso. Meus irmãos, que são mais novos que eu, são apaixonados por açaí. Minha família inteira gosta de açaí. Eu não sei o que aconteceu nessa genética doida que eu não fui gostar. E sim, eu vou culpar a genética, porque eu não quero admitir que eu não gostar de açaí é culpa minha. Mas eu posso bater no meu peito. Posso dizer com coragem, com orgulho, que eu tenho respeito com açaí. Não vou ser aquele tipo de gente que diz, açaí tem gosto de terra. Não, eu posso não gostar de açaí, mas eu respeito no fundo do meu coração. Porque se eu pudesse escolher, eu gostava de açaí. E também não venha me recomendar falando, Malu, coloca leite condensado, coloca leite ninho, que daí tu vai gostar. Não, porque meu sonho não é gostar do sorvete de açaí, colocar um montão de açúcar e gostar. Porque, gente, se entupisse de açúcar, de doce, até eu gostava de açaí. Meu sonho, que fervilha no meu peito, é gostar de açaí raiz. É isso que eu desejo. Ai, Malu, você está fazendo algum esforço pra isso acontecer? Não. Malu, você está tentando experimentar açaí, apenas se acostumar e gostar? Também não. Meu sonho realmente é um dia eu simplesmente acordar, ter essa vontade de tomar açaí e quando eu ver, eu comecei a gostar do gosto. Não acho que isso vai acontecer porque eu não estou fiel à realidade, mas é meu sonho. Segundo, até peguei meu mapa mundi pra esse, é visitar a África do Sul. Eu espero que eu esteja voltando pro país e não pro meio do oceano. Quando eu tinha por volta de uns 10 anos, eu tive essa imensa vontade de fazer um safari. Então, o que a Maluzinha fez foi pesquisar países que tinham safari. E foi aí que eu descobri a África do Sul. E quanto mais eu ia pesquisando, mais eu ia me apaixonando por esse país tão maravilhoso. Cheio de cultura, uma imensa diversidade, uma história muito rica também. Achava muito interessante como tinha vários lugares para você ter esse contato com a natureza, respeitando os animais, preservando o local. E até hoje tenho esse grande objetivo de poder viajar para lá algum dia. Inclusive, alguns anos atrás, eu e minha família, a gente tinha feito essa meta de viajar pra África do Sul quando eu fizesse 15 anos, ao invés de ter uma festa. Mas ano passado, eu olhei pra aquele dinheiro, a gente tava conversando, eu e minha família, e a gente decidiu ter esse momento dos 15 anos, essa comemoração. E agora, esse sonho de ir pra África do Sul, ele nunca será esquecido, apenas estará um pouco mais adiante no futuro. Terceiro, também é de viagem, mas é uma viagem com um detalhe específico que é muito importante pro sonho se tornar completo. Viajar pra Paris quando eu estiver muito triste. Eu não tenho vergonha de dizer que esse é um sonho muito antigo meu. Lá da Malu, da época de pequena, quando ela tinha os seus CDs da Barbie. Por quê? Porque eu assistia Barbie, Moda e Magia. E o que a minha menina Barbie faz nesse filme? Ela só sofre no começo, gente. Ela é despedida do emprego dela, ela é estraçalhada na internet, o Ken, o namorado dela, termina com ela por telefone. Tá bom que tudo era um esquema da Raquel, mas enfim. A minha menina estava no seu pior momento, no fundo do poço. E o que ela faz? Ela fica triste? Também, porque ninguém é de ferro, né, gente? Mas ela fica triste aonde? Em Paris, na França, na casa de sua tia Millicent. E isso, cara, isso mudou a estrutura molecular da minha mente, a química do meu cérebro. E desde então, eu sonho em ser tão diva quanto a Barbie e simplesmente ter condições de, quando eu estar triste, sofrer na França. Porque viagem anima a gente. Dá pra você ficar triste no Brasil, mas dá pra você ficar triste viajando, dá pra você ficar triste em diversos lugares no mundo e você vai superar isso com tantas paisagens lindas que você vê nesse nosso mundão. E é um sonho meu, quando eu estiver muito triste, poder ir pra Paris e sofrer por lá, que nem a Barbie.
Barbie, que nem eu assistia quando pequena. É um sonho estranho? É um sonho estranho, mas é um sonho meu. Então não critica, cara. Deixa eu ser feliz quando eu for triste na França. E falando em Barbie aqui, vamos pro nosso quarto. Tem uma Barbie inspirada em mim. Assim, eu já sabia que existiam Barbies em homenagem a figuras históricas. O que eu não sabia é que até hoje faziam Barbies em homenagem a celebridades e a pessoas importantes. Até que eu descobri que fizeram uma Barbie em homenagem à nossa excelentíssima cantora brasileira Isa. Essa informação simplesmente explodiu na minha cabeça. Houve uma explosão aqui dentro. E nos destroços do que restou da minha mente depois dessa explosão é que eu achei esse sonho, que eu tenho certeza que sempre esteve dentro de mim. Só estava esperando o momento certo para se mostrar, com essa abertura de novos horizontes, que é me tornar uma Barbie um dia. É um grande sonho. Agora, falando um pouco mais sério, vou trazer meu quinto sonho, que é estudar economia e economia internacional em Harvard. Tenho esse grande objetivo pra mim. Acho que sai um pouco dessa categoria de sonho, porque não é apenas algo que eu gosto de fantasiar sobre como seria, mas algo que desde agora eu estou procurando estudar, trabalhar e me preparar pra isso acontecer. Porque eu quero estudar economia, quero expandir os meus horizontes sobre esse tema, ter novas perspectivas, mas também quero retornar pro Brasil após finalizar os meus estudos. Quero ajudar esse nosso país, que é tão rico em cultura, rico em riquezas naturais, a finalmente enriquecer, a erradicar esse problema que a gente tem com a pobreza, com a desigualdade social. Esse é um grande objetivo, não apenas pra mim como Malu, mas acredito que já passa pra Malu Finanças e pra o nosso Brasil, pra nossa nação, que tem um povo tão maravilhoso e que merece ter a sua chance de crescer e melhorar cada vez mais. E com 6, voltamos aos nossos sonhos aleatórios, porque apesar de todos esses 15 livros aqui publicados, ainda tenho 15 anos e o sonho de fazer figuração em Percy Jackson e Harry Potter. Gente, presta atenção, as novas temporadas de Percy Jackson estão sendo lançadas, estão sendo feitas nesse exato momento, e Harry Potter tá com o elenco confirmadinho, e eu posso ser uma das figurantes confirmadinhas também, porque imagina falando, o Percy ainda está vivo, aponto pra lá, depois ele voltar da Ilha de Eucalipso. Mano, cinema isso. Ou então lá em Harry Potter, Harry, cuidado! E daí ele vai, vira e usa os espelhos dele. Isso é cinema, gente. E se você achar que eu não sei atuar, primeiramente que você está certo, mas eu não preciso atuar, você não precisa me dar uma fala. Eu posso ser a caçadora de Artemis número 3, a Corvinal figurante número 2, posso simplesmente pisada por um minotauro, posso estar ali na batalha de Hogwarts e a Avada Kedavra cair pra trás. É tudo que eu preciso. 2 segundinhos de tela e tá bom, finalizou o dia, tamo livre. 7. Assistir Hamilton da Broadway. Nem precisa explicar, né, gente? Lin-Manuel Miranda, um gênio musical. Hamilton, obra-prima, e eu nem sei dizer quantas vezes eu já fiquei ouvindo mais shot antes de ir pra uma palestra, antes de subir no palco de um evento pra dar aquela emoção. Sou simplesmente apaixonada por esse musical, que foi a introdução e a porta de entrada pra eu me apaixonar por esse mundo de musicais mesmo. E que inclusive foi o que nos levou pra esse 8º sonho, ter um musical sobre a minha vida. Gente, eu tava vendo que a Rita Lee tá com um musical sobre a história dela, e eu achei aquilo fantástico, e muito Rita Lee inclusive. E eu comecei a pensar o quanto deve ser maneiro ter um musical sobre a sua história também. Porque Hamilton também é um musical, uma biografia sobre Alexander Hamilton, que foi uma figura histórica de verdade. E eu gostaria de ter isso também. Muito mais do que ter um livro, uma biografia com vários jornalistas comentando, muito mais do que ter um filme. Pra mim, um musical que poderia ser encenado em diversos lugares, com diversos atores, com músicas, com danças. Eu sinto que isso retrataria muito mais a minha alma, a minha história e o meu propósito. 9. Tenho vontade, desde que eu descobri que era possível, treinar um boto cor-de-rosa ou só botos no geral. Porque não é como se fosse um golfinho que tem que colocar numa piscina, num tanque, tem que deixar ele preso ali e ensina ele a dar 1000 truques, 1000 piruetas. Não, o negócio do boto é apenas dele pegar o peixe, voltar pra água e ficar no rio, na dele. E aí muitas vezes você faz isso com flutuante, com essas casas que ficam no rio. Quando eu descobri que dava pra fazer isso, quando eu vi os primeiros vídeos na internet, eu fiquei uau! Desde então tenho um sonho de ter essa conexão com o boto, ao ponto dele pegar um peixe da minha mão. Um dia eu vou fazer isso. Se eu sumir da internet por um ano, é porque eu estou no flutuante tentando ter esse momento da minha vida e realizando esse sonho. 10. Ser convidada para um chá na realeza britânica. De novo, um sonho muito específico, mas isso eu consigo explicar. Porque quando minha irmã Alice nasceu, há uns 6 anos atrás, eu era viciada mesmo, em ver regras de etiqueta, em ver histórias e ver os protocolos da realeza inglesa. Eu não lembro de muitas coisas que eu aprendi, mas até hoje eu tenho várias informações na minha cabeça sobre isso, que eu não sei aonde eu posso aplicar
aplicar na vida real, mas eu sinto que se eu fosse pra um chá na realeza britânica, eu finalmente poderia usar esses conhecimentos que eu adquiri enquanto eu vigiava minha irmã no berço pra algo na nossa realidade. 11. Aprender a pilotar um avião. De onde surgiu isso? Eu te respondo. Existia a Malu antes de decidir que queria ter uma licença de piloto e a Malu depois disso. E o marco entre esses dois momentos de minha vida foi quando eu estava simplesmente rodando pelo meu Instagram e achei a curiosidade, um post de curiosidade. Angelina Jolie sabe pilotar aviões. E eu fiquei, é o quê? Descobri que era verdade. E desde então eu pensei, uau, quero fazer isso também. Porque, de verdade, eu sinto que a Angelina Jolie, ela me menospreza um pouco. Porque ela sabe pilotar um avião e eu não. Ela me olha de cima pra baixo por causa disso. Ela se acha melhor do que eu só por causa disso. E eu fico, uau, isso é desumilde. Por isso eu vou aprender a pilotar um avião pra ela não ficar aqui me menosprezando mais, sabe, gente? 12. Publicar um livro com pseudônimo. Ué, Malu, mas você já não escreveu um montão de livros sobre finanças? Sim, mas pra mim seria muito maneiro se eu escrevesse um livro sobre um assunto que tivesse nada a ver sobre a área financeira e publicasse sobre um nome falso, sobre um pseudônimo. Porque eu escrevo sobre coisas além sobre a área de finanças também. Eu tenho vários cadernos de poesia. Eu acho que eu tenho já um livro de ficção que envolve magia, essas coisas mais fantasiosas de fantasia no meu computador que já tá por volta das 100 páginas. Porque escrever é algo que vai muito além do meu trabalho de educação financeira. É algo que me acalma, é algo que me ajuda a entender o que eu tô sentindo. Eu escrevo muito meus pensamentos também. E eu penso que seria muito legal, por exemplo, pegar esse livro de fantasia que eu faço apenas por hobby mesmo, de diversão, e publicar. Mesmo se ele não ficar famoso, eu ia achar muito legal ter esse livro que vocês não vão saber que existe, que está sobre esse nome falso. E aí, quando eu for mais velhinha, numa terça-feira qualquer, eu vou falar: ei, sabia que tal autora sou eu? Eram duas escritoras, mas era só uma. Cara, eu ia colocar vários easter eggs, várias pistas de que seria eu a verdadeira escritora do livro. Uma figurante que tivesse um dos meus 4 sobrenomes, uns anagramas ao decorrer da história que revelasse que a verdadeira autora era eu. Seria muito maneiro, vocês iam ver. 13, que eu acho que todo mundo já teve sonho de fazer uma passagem secreta. E eu ia amar fazer uma passagem secreta pra uma biblioteca secreta, debaixo do chão, virando uma estante, ia ser demais. O único problema é se, por exemplo, zumbis estivessem invadindo a minha casa. E daí todo mundo ficasse: uau, Maria, finalmente você pode mostrar pra gente a sua passagem secreta que você vive falando? E eu mostraria minha passagem secreta. E todo mundo ali estaria com raiva de mim, porque no final, a passagem secreta não daria pra um campo de sobrevivência, pra fora da casa. Daria pra uma biblioteca. E uma biblioteca bem pequenininha, aconchegante. Daí todo mundo ia brigar comigo, porque nesse apocalipse zumbi não ia dar pra sobreviver apenas com aquilo. Ia ficar: ai, gente, para! E no fim, eu ainda teria pelo menos a minha passagem secreta pra uma biblioteca. 14. Ser entrevistada pela Turma da Mônica, estilo Adam Sandler. Se você não sabe quem é Adam Sandler, eu te respondo. Sabe aquele ator que tá em quase toda comédia romântica ou comédia, estilo Sessão da Tarde? Pois então, é o Adam Sandler. E um dia, a Malu criança viu a junção mais aleatória no nosso multiverso, que foi a Turma da Mônica, a Mônica e a Magali, se eu não me engano, que estavam entrevistando o Adam Sandler. Na época, eu não tinha a menor ideia quem era aquele cara. Mas o que eu pensei, uau, ele deve ser maneiro, porque ele está sendo entrevistado pela Turma da Mônica. Pra mim, isso era o ápice de quão legal e quão famoso e importante pra cultura e pra arte e pra política você poderia ser. E desde então, eu tenho essa vontade de ser tão maneira quanto aquele ator e ser entrevistada pela Turma da Mônica. De estar ali como um ser humano e estar ali com eles. Também tenho vontade de ter o meu eu em estilo de animação brincando com a Turma da Mônica. Também, mas eu tenho essa vontade de estar na minha versão real e com eles ainda a versão em animação. Deu pra entender? Espero que sim. E agora, pra finalizar esse vídeo que foi feito em especial aos meus 15 anos, o meu 15º sonho: que todas as crianças possam sonhar. Porque como vocês viram ao decorrer desse vídeo, diversos desses sonhos se originaram quando eu era pequena, com a Malu criança. Porque todos nós somos assim quando crianças. Tudo é possível. Nem o céu é o limite. A vida é apenas páginas em branco, prontas para serem coloridas e preenchidas com a nossa história. Nós podemos ser os heróis, nós podemos ser os protagonistas desse conto. O problema é que conforme a gente vai crescendo, muitas crianças crescem e não conseguem levar esses sonhos para crescerem junto com elas, porque elas começam a perceber a sua realidade. Muitas vezes a falta de condições financeiras da família, vem os pais brigando por conta de contas não pagas, vem a família passando por dificuldades com dinheiro, com dívidas, e isso vai diminuindo ela, vai fazendo ela acreditar que esses sonhos de viajar pelo mundo, esses sonhos de ser rica e famosa não é uma
realidade para ela. Afinal, ela olha ao seu redor e não vê a sua família tendo essa realidade. Não vê pessoas parecidas com ela, que saíram do mesmo lugar que ela, alcançando essas coisas. E assim, esses sonhos que ela antes tinha vão morrendo. E é dessa maneira que a gente perde. Escritores, pintores, artistas, médicos, veterinários, astronautas e todos os tipos de profissões e contribuições que essa criança um dia poderia trazer ao nosso mundo. Tudo porque essa criança não pôde mais sonhar. E o meu sonho é que essas crianças possam ter acesso à educação e oportunidades para que esses sonhos nunca morram, mas que elas possam ser as protagonistas de suas histórias. E que o dinheiro pare de ser um obstáculo na vida delas e comece a se portar como um ajudante para a história delas. Por isso que eu falo de educação financeira, porque a educação é a chave da transformação. E o dinheiro precisa sair desse papel de vilão na história dos brasileiros. E essa mudança começa aqui. Hoje, dia 3 de abril de 2025, aos meus 15 anos, se começa mais uma vez com o projeto social da Malu Finanças Me Conta Uma História, que tem uma contação de história com fantoches, pinturas faciais, jogos, brincadeiras, gincanas, distribuição de brindes, tudo isso para trazer, além da educação financeira, também o valor da história e o valor da criança e do adolescente como protagonista da sua própria vida. Inclusive, você pode participar desse projeto também. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai achar um formulário para virar padrinho desse projeto, porque você pode apadrinhar ou uma ONG ou uma instituição sem fins lucrativos na sua cidade para trazer esse momento, essa tarde tão memorável para a criançada e para as famílias da sua área, porque dessa maneira causamos transformação desde o presente para o nosso futuro que está nas crianças e nos jovens. Agora eu te deixo por aqui e como presente de aniversário te peço que você possa ir atrás de conhecer mais como funciona o projeto, indique para pessoas que podem trazer isso para a realidade, porque assim nós podemos começar mais uma edição dessa transformação que a gente causa nos pequenos. E até a próxima!